O guia espiritual não é Deus. Divinização de espíritos. Tratar entidades como se fossem deidades, divindades, como se fossem Deus. Qual é a consequência disto? Por que isso acontece? Vamos trazer 7 tópicos, 7 pilares para nós refletirmos nesse vídeo e vamos analisar um a um. Acompanhe esse vídeo, um comentário fixado, que tem um link que você é redirecionado para a playlist do curso Umbanda Pé no Chão, diversas videoaulas, todas gratuitas aqui no canal Universalista EAD. Você já sai maratonando, tira as dúvidas comigo nos comentários. É importante estudar Umbanda, esta Umbanda de todos nós no terceiro milênio. Será que os nossos guias espirituais querem ser tratados como deidades, divindades? Há algum problema em cultuar divindades, deidades? Mas quando nós substituímos a deidade, a divindade, ou até substituímos Deus por um espírito que é semelhante a nós, tão somente está desencarnado, quais são as consequências que isso pode vir a acontecer e que processo se aprofunda na devoção e na mediunidade que nos afasta das leis divinas. É sobre isso que nós iniciamos a falar agora neste vídeo. Serão abordados 7 tópicos muito interessantes. Fique comigo, não vá embora. Não há nada de errado cultuarmos uma deidade, deidades ou divindades. Temos diversas tradições no planeta que cultuam deidades e divindades. O hinduísmo é muito rico. Temos diversas divindades, a tradição greco-romana, a própria tradição africana, a religião tradicional iorubá, nós temos os orixás, que nós já vamos falar logo logo. Então não há nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo de você estar numa religião, estar numa filosofia, cultuar uma deidade, uma divindade. Lembrando que uma deidade, uma divindade não é um espírito em evolução. Isso é muito importante. Deidades e divindades são expansões plenárias da consciência suprema de Deus que se materializa em certos atributos que sustentam aquela deidade ou divindade, como, por exemplo, Ganesha no hinduísmo, a deusa Lakshmi e outras deidades ou divindades, a própria Trimurti do hinduísmo, Shiva, Brahman, Vishnu, são desdobramentos de uma consciência suprema, de um Deus único. Então, essas tradições que eu citei, tanto o hinduísmo como a tradição greco-romana e a africana, são monoteístas, embora tenha um panteão de deidades e divindades estruturando a sua cosmologia, a sua visão de mundo. Podemos cultuar os orixás, não tem problema nenhum. O que é um orixá? Orixá é Deus em ação. Orixá é uma expansão plenária da consciência divina, plena de atributos, pleno de poderes. Um orixá não é um espírito em evolução. O orixá não é uma consciência individualizada como nós somos, que está em evolução. Então, o orixá, temos que entender que quando cultuamos o orixá, nós estamos cultuando Deus, que os orixás fazem parte de um guarda-chuva, de um panteão, de um Deus único, monoteístas. Então, podemos e devemos cultuar orixás, inclusive por dentro dessa Umbanda de todos nós, não tem problema nenhum. Nós temos Ori, nosso orixá pessoal, nossa divindade pessoal, nosso self mais profundo, nossa mônada, nossa essência divina. Então, nessa devoção a Deus e aos orixás, as deidades e divindades, é importante não esquecermos a nossa divindade pessoal, seja que nome se dê, né? Às vezes se chama de Cristo interno,
centelha divina, mas nós temos essa chispa, nós temos essa estrutura dentro de nós, no aspecto metafísico, transcendental, que nos acompanha por todos sempre, que é a nossa divindade pessoal. Então, embora nós cultuemos alguns nomes e formas de deidades e divindades e possamos cultuá-los, não esquecendo nunca que todo esse potencial, todos esses atributos, em verdade, estão dentro de nós, estão nessa centelha, nessa mônada, nessa essência, estão em Ori. Dentro dos diversos panteões e tradições, dentro da orixalidade que pulsa dentro da Umbanda, nós temos espíritos, diversos espíritos, pretos velhos, caboclos, crianças, exus, boiadeiros, baianos. Espíritos são consciências individualizadas, desencarnadas em evolução. Todos nós estamos em evolução, diferente de uma deidade, de uma divindade que não está evoluindo, pois ela é em si Deus, é uma expansão de Deus e representa um grupo de atributos divinos que estão catalisados, estão ancorados naquela divindade ou deidade. Mas espíritos não. Todos os espíritos no cosmo infinito estão em evolução. Só existe uma consciência onipresente, onisciente, perfeita, que não evolui, que é Deus, que nós não conseguimos nem definir adequadamente em palavras limitadas, transitórias da nossa língua, do nosso português. Mas, objetivamente, todos os espíritos são consciências individualizadas num processo de individuação, momentaneamente apartadas de Deus, porque nós não estamos em comunhão, em yoga com Deus, mas chegaremos um dia que nós estaremos em perfeita comunhão com Deus, mas a nossa individuação é pelo infinito e a nossa evolução também, porque nós nunca nos igualaremos a Deus. Então, todo e qualquer espírito, independente de tradição, e não seria diferente na Umbanda, são consciências individualizadas em evolução. Um guia espiritual. Um guia é um espírito em evolução. Temos o nosso respeito, devemos ter a nossa confiança, a nossa entrega, a nossa reverência, mas não são deuses, não são divindades, não são deidades. Tem um espectro de visão, de sabedoria muito mais ampla do que as nossas humanas criaturas encarnadas. Não conseguimos compreender em plenitude todos os aspectos envolvidos num karma de um guia espiritual, de um mestre que está no astral em evolução, e quais são as experiências, quais são as vivências, provas que ele tem no seu plano evolutivo, no seu propósito. Nossa reverência, nosso respeito aos nossos tutores espirituais, guias, mentores, orientadores, mas eles são espíritos em evolução. Não devemos substituir Deus por um espírito em evolução, seja ele qual for. Fazer desse espírito um ser divino e infalível como Deus é, e nós colocarmos no altar da nossa devoção de nosso coração, requer algumas observações bem criteriosas que eu já vou fazer. Não é incomum nós vermos hoje algumas agremiações mediúnicas, inclusive nas redes sociais tem muito, que colocam um espírito, uma entidade, um guia espiritual como Deus. Este espírito é tratado como um ser divino, infalível, de plena luz. O seu médium, muitas vezes sacerdote, às vezes até dirigente de uma agremiação,
trata-o como um rei, como uma rainha, com festas, com toda a pompa, quando eles se expressam, se manifestam no mediunismo. Há um processo de cegueira espiritual. Há a obrigação de seguir sem questionamento o que o guia diz. Então, esse guia, que ele é divinizado, ele é um Deus em terra, o Deus desse médium, ele é colocado de forma infalível na devoção do médium, é tratado de forma messiânica, profética, imperial, como se fosse um ser único, divino, de todas as respostas e toda a sabedoria, e este médium coloca sua vida e tudo o que acontece é responsabilidade do guia, ele deve a este guia espiritual, a este espírito deificado, divinizado, tudo, emprego, saúde, tudo, e ele se torna um escravo desta divindade, entre aspas. Se inicia o processo de subjugação, formando-se certas cabalas no astral que dominam agremiações terrenas, que ficam subjugadas a essa categoria de espíritos que querem, anseiam e se alimentam dessa divinização, se alimentam de serem tratados como deuses. Um guia espiritual genuíno nunca vai se melindrar por nós constatarmos que eles são espíritos como nós que estão em evolução. Isso não desmerece a sabedoria mais ampla deles, não é nenhum desrespeito. Reforçamos a nossa veneração, a nossa confiança e gratidão aos nossos mestres e guias espirituais. Mas, quando nós substituímos a devoção, o impulso da alma natural, interno nosso, de ori, de retornar a Deus na sua devoção, nesse movimento de yoga, de reunião, de religação, de fusão com Deus, nós iniciamos um processo de distorção da lei divina. Quando os espíritos são tratados como deuses e atendem às nossas dificuldades, conseguem emprego, interferem na vida humana através de processos magísticos, são alimentados com elementos, inclusive sacrificiais, animais, fornecendo tônus vital de ectoplasma para que eles se sustentem nessas cabalas, nestas conchas astrais acopladas a certas agremiações terrenas. Nós temos uma séria distorção da lei divina que já causou um processo de subjugação e que de dificílimo desenlace, que vai requerer muitas encarnações, talvez até em planetas inferiores, para que esses indivíduos imantados, um como Deus, sendo cultuado de forma messiânica e divina, e o outro cego, cultuando um espírito em evolução como se fosse Deus, e aí a partir daí uma serventia recíproca, objetivando poder, atendimento de necessidades, nos distanciando das experiências, vivências e provas necessárias que nós teríamos que passar pelo nosso próprio esforço. Nós temos uma séria distorção da lei divina. Devemos refletir com muita ponderação sobre o que está sendo dito aqui. Se você está numa casa que se diz de Umbanda e que ela cultua espírito como se fosse uma deidade, divindade, e isso te dá uma série de obrigações que vêm com ameaças veladas se não forem cumpridas, sua vida vai para trás, você vai atrasar, sua saúde não vai bem, existe uma punição, por vezes não tão velada assim, mas direta, que você tem que fazer essas obrigações.
Cuidado aonde você está entregando a sua cabeça, seu ori, você pode estar entrando num processo de subjugação, de sérias distorções das leis divinas. Espíritos que são tratados em ritos, em liturgias festivas, como reis e rainhas na terra, como Deus presente no corpo daquele médium, com toda a pompa e subserviência do corpo mediúnico. Cuidado, você pode estar entregando a sua cabeça, a sua espiritualidade para um processo sério de subjugação espiritual. Devemos e temos o direito de ter devoção a deidades e divindades que são expansões plenárias da consciência suprema, são Deus, dentro de panteões onde há um Deus único, monoteístas, inseridos aí os orixás, que são atributos, auxiliam a humanidade, é muito sadio a nossa devoção, o culto ao orixá. Lembrando que o orixá não é um espírito individualizado, não é uma consciência individualizada em evolução. O que você achou desse vídeo? Guia espiritual não é Deus. Cuidado com a divinização dos espíritos. Deixe seus comentários, estarei lendo a todos. Meu muito obrigado. Até a próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.